Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Magia Mental por William Walker Atkinson. Capítulo I. O Dínamo Mental. Convido-vos a considerar um grande princípio da natureza, uma grande força natural que manifesta suas atividades nos fenômenos de mentação dinâmica, um grande algo, cujas energias chamei poder mental. Meu pensamento sobre o assunto baseia-se nesta concepção fundamental. Existe na natureza um princípio mental dinâmico, um poder mental que enche todo o espaço, está imanente em todas as coisas e se manifesta em uma variedade infinita de formas, graus e fases. Afirmo que esta energia, força ou princípio dinâmico, não respeita pessoas. Seu serviço, como o do sol e o da chuva, pertence a todos, justos e injustos, bons e maus, altos e baixos, ricos e pobres. Responde aos esforços de quem quer que seja para qualquer fim a que seja chamada. Creio que as atividades deste princípio mental dinâmico se acham intimamente relacionadas com as manifestações das operações mentais conhecidas como desejo, vontade e imaginação. Aprendemos alguma coisa das leis, princípios e modos de operação de suas energias e atividades, ao prosseguirmos nossa consideração sobre ele, neste livro. Pode ser-vos difícil compreender esta concepção de poder mental, no princípio, mas vossa compreensão aumentará à proporção que suas atividades vos forem apresentadas, uma por uma, como um grande panorama. Meus termos serão explicados e ilustrados por exemplos, ao prosseguirmos, por isso, não é necessário analisá-los neste ponto. Pode ser bem, todavia, dizer que usei o termo dinâmico em seu sentido original do grego, isto é, poderoso, que possui poder, etc. Da minha concepção de poder mental, deduzi que a mente penetra todo o espaço, está imanente em todas as coisas e se manifesta em uma variedade infinita de formas, graus e fases. Pode-se, porém, objetar que isto não é nada mais do que a ciência afirma do princípio da energia física. Então é o poder mental idêntico à energia física da ciência? Não é nada mais que uma alta forma de energia mecânica ou material. Não, o poder mental está muito longe de ser uma energia cega, mecânica, ele é uma força mental, viva, que está atrás das manifestações da energia física e força mecânica. Não é a energia física da ciência, mas um algo da natureza de uma vontade viva, que é mais a causa da energia física do que idêntica a ela. Temos um exemplo familiar. Desejais mover a vossa mão e ela se move. Por quê? Por causa da manifestação da força maravilhosa e admirável chamada vontade que tendes acumulado em vós e que pondes em liberdade para mover a mão. Mandais uma corrente de força nervosa que é realmente uma manifestação do poder mental ou força de vontade desde o vosso cérebro pelos nervos do braço, os quais contraem os músculos do braço e da mão, e vosso desejo se satisfaz. Vosso desejo ou vontade pôs em movimento o poder mental que atuou sobre a substância material de vosso corpo e fê-la agir. Que foi o que fluiu pelos fios de vossos nervos? Foi eletricidade ou magnetismo? Não, foi essa coisa sutil e misteriosa que chama o poder mental e que é afim ao princípio de vontade na mente. O poder mental é uma força viva, positiva. É a força que faz crescerem as plantas e os corpos dos animais, moverem-se e agirem todas as coisas vivas. É a força com que ergue o cogumelo, ao nascer, uma parte da pedra do pavimento e com que as raízes de uma árvore racham as grandes camadas de terra e no centro se estendem. O poder mental não é uma abstração, um nada especulativo, é uma força existente, viva, mental, ativa, a qual se manifesta, algumas vezes, com um poder pavoroso, e outras com um toque delicado e sutil, quase imperceptível, mas bastante para realizar o seu fim. Para alcançarmos uma clara concepção da universalidade do poder mental, consideremos suas manifestações como as vemos incontestáveis, no universo, em muitos planos de vida e atividade. Começando com os mais familiares exemplos de sua operação e manifestação,
continuemos a examinar mais profundamente, até encontrarmos provas não facilmente percebidas, repitamos, depois, a experiência que achemos provas em lugares e coisas que se olham geralmente como falhos de poder mental e vida. Seja-me permitido dizê-lo, a vida e o poder mental são coisas que se acham sempre juntas, há uma íntima relação entre elas, são, provavelmente, fases afins da mesma coisa ou manifestações gêmeas da mesma realidade fundamental. Não há vida sem mente, sem poder mental, nem poder mental ou mente sem vida. Afirmo, além disso, que não há nada sem vida no universo, nada sem vida aqui ou onde quer que seja. O universo é vivo, tem mente e poder em vidas as partes e partículas de si mesmo. Esta ideia minha não é, sem dúvida, original. Os principais pensadores científicos a admitem hoje e os filósofos indianos conheceram-na há 50 séculos. Tendes dúvidas a este respeito? Então ouvi essas autoridades que expressam habilmente o pensamento de suas escolas científicas. Luther Burbank, o homem mais admirável que revolucionou nossas concepções acerca da vida da planta, e que praticamente teve a vida das plantas nas palmas de suas mãos, diz: todas as minhas investigações levaram-me da ideia de um universo material morto, impelido por várias forças a de um universo que é absolutamente todo força, vida, alma, pensamento, tem a ele embora o nome que lhe queiram dar. Todo átomo, molécula, planta, animal ou planeta, é somente uma agregação de forças unidas organizadas, sustentadas em um lugar por forças mais poderosas, as quais, sustentando-as assim latentes por algum tempo, fluem, contudo, com um poder inconcebível. Toda a vida sobre nosso planeta está, por assim dizer, justamente sobre a face exterior deste infinito oceano de força. O universo não é meio morto, mas todo vivo. O Dr. Saleeb, em sua importante obra científica A Evolução, a chave mestra, vai além na sua afirmação de um universo vivo e da vida acompanhada pela mente. Ele diz, entre outras coisas: a vida é potencial na matéria, a energia da vida não é uma coisa única e criada em um tempo particular no passado. Se a evolução é verdadeira, a matéria viva foi desenvolvida por um processo natural da matéria, que é, aparentemente, morta. Mas se a vida é potencial na matéria, é 1000 vezes mais evidente que a mente é potencial na vida. O evolucionista é impelido a crer que a mente é potencial na matéria. Adoto esta forma de palavras por enquanto, não, porém, sem futura crítica. A célula microscópica, uma diminuta mancha de matéria que se tornará homem, leva em si a promessa e o germe da mente. Não devemos, pois, deduzir disto que os elementos da mente estão presentes nesses elementos químicos: carvão, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, sódio, potássio, cloro, que se encontram na célula. Não devemos fazê-lo, mas devemos ir além, pois que, sabemos que cada um destes e de outros elementos é constituído de uma célula invariável, o elétron. Por isso, devemos afirmar que a mente é potencial da unidade da matéria, o próprio elétron. Flammarion, o eminente cientista francês, diz: o universo é um dinamismo. A vida mesma, desde a célula mais elementar até o organismo mais complicado, é uma espécie de movimento determinado e organizado por uma força diretora. A matéria visível que nos parece no estado presente ser o universo, e que certas doutrinas clássicas consideram como a origem de todas as coisas. Movimento, vida, pensamento, é somente uma palavra vazia de sentido. O universo é um grande organismo, dirigido por um dinamismo de ordem psíquica. A mente cintila em todos os seus átomos. A mente em todas as coisas, não só na vida humana e animal, mas ainda nas plantas, nos minerais, no espaço. O professor J. Fleming, em sua obra sobre as ondas, o ar e o éter, diz: a energia em sua última essência pode ser incompreensível para nós, a não ser como uma exibição da operação direta do que chamamos mente e vontade. Sigamos a ideia dada pelos cientistas, continuemos a examinar as provas da imanência da vida e poder mental em todas as coisas do universo, nas coisas orgânicas, coisas inorgânicas e coisas além do organismo,
imagens e formas, até mesmo no éter do próprio espaço. E na investigação encontraremos essas provas onde quer que seja, em todas as coisas. Em parte alguma vida e o poder mental nos escapam. Imanentes em todas as coisas, manifestando-se em uma infinita variedade de formas, graus e fases, achamos esses princípios afins. Convido-vos a acompanhar uma das explorações mais interessantes e fascinantes que a ciência moderna conhece. Não necessitamos de nenhuma prova para demonstrar a existência da vida, da mente e do poder mental no homem ou nos animais inferiores. As atividades que resultam de sua presença estão em constante evidência. Se examinarmos o reino das plantas, veremos aí também manifestações de vida, mente e poder mental. As plantas não só manifestam atrações ou tendências instintivas na parte de baixas formas de vida orgânica, para cumprirem certos atos necessários ao seu bem-estar, particularmente na seleção e absorção das substâncias materiais necessárias ao seu sustento e nutrição. Não só instinto ou impulso ou insinuação involuntária e irracional e a resposta a isto, mas ainda, em certos casos, aparece ação mental exatamente afim à escolha consciente e à vontade. Remeto-vos a muitas obras recentes sobre a mente nas plantas, onde achareis ilustrações e provas do que digo. Mostra-nos a biologia que a vida, mente e poder mental nas células que compõem nossos corpos, sangue, matéria animal das plantas. Estas células são pequenas vidas, e manifestam poder e faculdade mentais. Fazem suas funções particulares, vivem, crescem, reproduzem-se e agem justamente como as pequenas formas de vida no fundo dos mares, não sendo estas mais que células ou grupo de células. A posse da memória por uma parte das células da matéria orgânica é um fato científico aceito. Neste ponto, os cientistas ortodoxos e conservadores traçam uma linha entre a matéria orgânica e a inorgânica. Mas as mentes ousadas dos cientistas adiantados de hoje romperam esta linha divisória e alcançaram uma posição em que se encontraram com os filósofos indianos e os ocultistas e agora admitem e ensinam que a vida, a mente e o poder mental penetram o mundo inorgânico, até ao seu íntimo limite, é que o universo é, de fato, vivo e possui mente. Muitas das mais baixas formas de vida orgânica, assim chamadas, não possuem órgãos e são unicamente massas de matéria gelatinosa sem sinais de órgãos mesmo rudimentares, e, contudo, essas formas de vida apresentam provas de desejos, escolha e vontade. A ciência admitiu a existência de vida e mente nos cristais. Estes crescem de modo que mostram vida e energia seletiva e mesmo sexo rudimentar. Mais do que estes, os metais e minerais, sob provas científicas, deram respostas que são similares à mesma ação na vida orgânica, mostrando vida e sensação rudimentar e sendo, sem dúvida, esta última uma manifestação de mente. Muitos dos cuidadosos e pacientes arquivos científicos assemelham-se a contos de fadas, aqueles que ainda não se familiarizaram com os descobrimentos da ciência moderna. Desejaria ter tempo e espaço para relatar essas provas, mas devo prosseguir logo. É bastante dizer que nas formas minerais e metálicas se encontraram respostas indicando a existência de sensação em vários graus, e que na cristalização de minerais e metais se evidenciou a ação da mesma energia mental de vida, instintiva que, como desejo ou instinto, constrói os corpos das formas vivas orgânicas. Se isso vos admira, pensai no milagre operado todos os momentos pelas plantas ao absorverem os minerais da terra, que são então convertidos em células vivas das plantas. Depois comemos as plantas e convertemos as células das plantas em células de animais que servem de base para nosso sangue, músculos, órgãos e mesmo nosso cérebro. De fato, toda partícula de substância orgânica desenvolveu-se deste modo. Pensai nisto e vereis que a natureza é uma em sua essência e que ela é viva e possui poder mental. Mas não paremos neste ponto adiantado. Os minerais e todas as formas de matéria compõem-se de átomos ou partículas infinitesimais. As partículas combinam-se em virtude de alguma atração existente entre certas delas conhecidas como afinidade química, etc. Afinidade química é uma coisa peculiar, manifesta-se em gostos e desgostos, amor e ódio. É impossível estudar essas manifestações sem reconhecer uma elementar manifestação de um gosto e desgosto, amor e ódio.
pensais que isto está fora de demonstração, não é? Bem, ouvi estas palavras de alguns dos principais cientistas sobre este poder de receber sensações e poder de responder-lhes e talvez mudeis a vossa ideia. Haeckel, o grande cientista alemão, sustenta que os átomos de que a matéria se compõe podem receber sensações e responder a elas. Ele insiste neste fato em seu último livro O Enigma do Universo e as Maravilhas da Vida e escreve como segue a respeito da sensação no mundo orgânico. Não posso imaginar os processos químicos e físicos mais simples, sem atribuir os movimentos de partículas materiais à sensação inconsciente. E em outro lugar, a ideia da afinidade química consiste no fato que vários elementos químicos percebem as diferenças qualitativas em outros elementos, experimentam prazer ou repulsão em contato com eles, e executam movimentos específicos nesta base. Ele acrescenta, depois, que as sensações e respostas na vida da planta e na do animal são relacionadas por uma longa série de períodos evolutivos com as mais simples formas de sensação que encontramos nos elementos inorgânicos e que se revelam na afinidade química. Nageli, outro cientista, diz: se as moléculas possuem algo que se relacione, ainda que distintamente, com a sensação, deve ser cômodo obedecerem às suas atrações e repulsões, e incômodo serem forçadas a agir de modo contrário. Assim vedes que a ciência, presentemente, se prepara para admitir a vida elementar e o poder mental nos átomos e partículas da matéria. Mas não alcançamos, contudo, o último limite da investigação no tocante à presença da mente no universo. Iremos além dos átomos? Podeis perguntar. Sim, além dos átomos. O que é verdade a respeito dos átomos ou é a respeito dos íons ou elétrons de que eles se compõem? Essas partículas mais finas atraem-se e repelem-se, formam grupos e combinações que regulam a ordem de átomos produzidos, e manifestam a mesma sorte de afinidade que se nota nos átomos. E mais do que isso, crê-se que essas partículas, bem como todas as formas de energia física, emergem do éter, esta substância sutil, tênue, universal, que, apesar de invisível e intangível, existe, como foi forçoso admitir-se, para se poderem explicar os fenômenos do universo. Se há mente nas partículas que emergem do éter, será demais admitir que deve haver mente no próprio éter? É isto absurdo? Não. Ouvi as palavras das seguintes autoridades sobre este assunto. Flammarion diz: a mente cintila em todos os átomos. A mente em todas as coisas, não só na vida humana e animal, mas ainda nas plantas, nos minerais, no espaço. Cope diz: a base da vida e da mente está além dos átomos e pode achar-se no éter universal. Enstreet diz: a mente no éter não é menos natural que a mente na carne e no sangue. Sockvell diz: o éter vem a ser compreendido como uma substância imaterial, superfísica, que enche todo o espaço, e contém no seu infinito e palpitante seio os sinais de agregadas forças dinâmicas chamadas mundos. Ele reveste o último princípio espiritual e representa a unidade daquelas forças e energias, das quais brotam, como de sua fonte, todos os fenômenos físicos, mentais e espirituais, tais como são conhecidos pelo homem. Dolbear diz: o éter pode ser, talvez, o meio pelo qual a mente e a matéria reagem. Do éter deve ter emergido, sob circunstâncias propícias, outros fenômenos, tais como a vida ou mente ou o que quer que possa estar na substância básica. Assim, pois, temos as melhores autoridades que apoiam a inevitável conclusão que deve haver poder mental mesmo no éter. Por minha parte, vou mais longe e, de há muitos anos, venho afirmando que o éter e o princípio de poder mental do universo são uma e a mesma coisa, isto é, que o algo teórico, chamado éter pela ciência, é, em realidade, o princípio de poder mental do universo, do qual emergem todas as manifestações de atividades, o dínamo mental universal. Não posso provar isso, sem dúvida, mas é lógico. Meu argumento não se estriba nisso, pois admita-se que haja poder mental no éter, e meu caso prevalece. No éter, de fato deve havê-lo, se mesmo o éter, não é outro nome dele. Pois se o poder mental não está no éter,
donde virá ele para as partículas de matéria e para a mesma matéria orgânica e inorgânica. Cessando, por um momento, nossas considerações, permita-se-me dizer que nada tenho neste livro com a mente como razão, intelecto, etc., pois esta é uma consideração da fase dinâmica da mente, fase do poder, poder mental ou aumentação dinâmica. Procuro mostrar-vos que o poder mental existe em toda parte e se manifesta em todas as atividades do universo. Em todas as atividades do universo? Direis. Certamente não incluís a atividade física e a energia, tais como as forças naturais, etc. Sim, quero dizer justamente isto. Como pode ser isso? Perguntareis. Que é que tem o poder mental com a eletricidade, a luz, o calor, o magnetismo, a gravitação, etc. Em minha opinião, há muita relação entre essas coisas. Explicar-vos-ei isto em poucas palavras, pois não posso alongar-me nesta matéria, no presente livro, mas devo entrar noutra parte do meu assunto. Ei-la rapidamente, todas as formas de energias físicas naturais ou forças conhecidas como luz, calor, eletricidade, magnetismo, etc., são reconhecidas pela ciência como força de energia que nascem da vibração das partículas de matéria. Ora, que é que causa as vibrações? O movimento das partículas, sem dúvida. O que é que faz as partículas manifestarem entre elas esta atração e repulsão umas para com as outras? Aqui é onde tocamos o âmago da matéria, prestai-me bem atenção. Vimos que as partículas se atraem e repelem umas às outras, pela forma de simpatia, amor e ódio, prazer e revulsão, experiências agradáveis ou desagradáveis que têm semelhança, embora longínqua, à sensação, etc. E estas atrações e repulsões são consideradas resultado da capacidade de experimentarem sensações e do poder de responderem às sensações e responderem a elas é manifestação de mentalidade, que Haeckel comparou com desejo e vontade. E se a mentalidade é a causa das sensações e das respostas a elas, estas são as causas das atrações e repulsões, e estas são as causas do movimento de um lado para outro das partículas da matéria, e este, por sua vez, a causa das vibrações, e as vibrações são as causas das manifestações de luz, calor, eletricidade, magnetismo, etc. Portanto, não tenho razão ao afirmar que a mente e o poder mental são as forças motoras de toda energia física. E não estou justificado supondo a existência de um princípio mental dinâmico universal. Digo-vos, amigos, que o futuro mostrará que este princípio mental, dinâmico é a fonte de energia e que a energia não é a fonte da mente. Sei que isto é revolucionário, mas creio que responderá às exigências do futuro. Por muito tempo afirmei isto e fui alvo dos risos, zombarias e chacotas de muitos. Mas, desde o princípio, senti a picante apreciação das palavras de Galvani, quando disse, amargamente: sou atacado por duas seitas muito opostas, a dos cientistas e a dos ignorantes. Ambos riem de mim, chamando-me o mestre da dança dos reis, mas eu sei que descobri uma das maiores forças da natureza. E, agora, em conclusão, peço-vos formar uma imagem mental deste grande princípio dinâmico universal que penetra todo o espaço, está imanente em todas as coisas e se manifesta em uma variedade infinita de formas, graus e fases. Podemos pensar nele somente por meio de símbolos. Consideremo-lo, então, um grande oceano de poder mental dinâmico que vive, palpita, pulsa e pensa. Nas profundezas deste oceano de poder mental há quietação, calma e paz, o conjunto do poder latente e da energia potencial. Na sua superfície há ondas, vagas, grandes movimentos de energia, correntes, voragens, redemoinhos, fases de furiosa tempestade, alternando-se com fases de calma e quietação. E das profundezas deste oceano de poder mental emerge todo o poder mental e físico e para as mesmas profundezas deve voltar. E neste oceano há um infinito armazém de energia, do qual pode ser tirada aquela de que os centros humanos de consciência e poder necessitam, quando aprenderem o segredo. Este oceano de poder mental é vossa única fonte de energia dinâmica, mas temos à nossa disposição a quantidade desta força, que podemos transportar nos canais de suprimento.
É o uso deste poder que chamamos mentação dinâmica. Compreendeis, agora, o que quero significar pelo princípio universal do poder mental dinâmico, este universo dinamo-mental? Há vários anos, falei desta concepção a um amigo, o qual, depois de me haver ouvido com atenção e interesse, me perguntou, mas onde entro eu? Esta é a pergunta que muitos de vós me farão agora, não há dúvida. Bem, embora não possa aqui entrar profundamente na especulação metafísica ou filosófica, ou ao menos nas fontes ocultas que me são prediletas, dir-vos-ei ponto que cada um de vós é um centro de poder neste oceano de poder mental dinâmico e cada eu é um senhor do poder. Tendes a coisa toda atrás de vós e sois livres de tirar dela o que o vosso canal possa levar-vos. Podeis ampliar vosso canal. Por enquanto é isto bastante, sabereis mais à medida que prosseguirmos. Facilite sua vida.